Pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje dando continuidade à anterior, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre as questões políticas, mas que diz respeito, na verdade, aos regimes políticos que nós temos. Temos muitos, mas eu quero trabalhar com vocês aqui apenas alguns aspectos. Eu vou ser bem rápido hoje, pessoal. Na aula anterior eu quis ser rápido, mas acabei demorando muito. Eu quero só destacar aqui, se vocês interessarem, vocês vão ter o material em mãos, vocês podem fazer perfeitamente a leitura, tá certo? Eu quero destacar aqui só para vocês o seguinte, vamos lá, deixa eu passar aqui, viu? Para vocês acompanharem aí, na página dos 349, pronto, nós temos aqui os regimes políticos, os regimes políticos. Olha aqui, regime político é justamente o modo característico de o Estado relacionar-se com a sociedade civil. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais: democracia e ditadura. Eu quero só destacar para vocês aí, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só alguns pontos, porque é muita coisa, para não ficar o vídeo muito longo. Então, vou destacar os principais pontos com vocês, tá certo? Vamos lá. Com relação à democracia, vamos ver aqui que democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. Demo é povo e cracia significa poder, tá certo? Foi na antiga cidade grega de Atenas que levou o mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático. Nela, os cidadãos, pequena parcela da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiram os rumos ou decidiam os rumos da cidade. Portanto, havia em Atenas uma democracia direta. Por que em Atenas era uma democracia direta? Porque o próprio cidadão não fazia como faz o cidadão no dia de hoje, como eu faço enquanto cidadão no dia de hoje, como você faz enquanto cidadão no dia de hoje, que inclusive é o que ele vai colocar aqui, a questão da democracia representativa. Hoje, nós temos a questão da democracia representativa. Nós vivemos uma democracia, mas ela não é direta. Eu não tenho a condição de chegar e ir lá em Brasília e dizer eu quero que se faça isso na minha rua ou que se faça isso na minha cidade. Eu não tenho esse poder. Então, em períodos como esse ano, agora, nós vamos eleger vereadores e prefeitos, depois, daqui a 2 anos, nós vamos eleger deputados e governadores, e senadores e presidente e vice-presidente, para nos representar, para ser o nosso representante e atender os nossos anseios. Já começamos a sentir que a coisa já começa a se perder logo por aí, né? A gente vai ter muita dificuldade nesse sentido de ser ouvido, porque a demanda, talvez, a demanda é muito grande, o povo não consegue, na verdade, ser ouvido lá, na Câmara, no Congresso, sei lá, onde quer que seja, os lugares onde esse povo está governando, tá certo? Mas a ideia é basicamente essa. Hoje, nós vivemos numa democracia representativa e não numa democracia direta. A democracia direta aconteceu só lá na Grécia. O ideal de democracia representativa é que o governo seja dos representantes do povo, os quais deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo. Pois é. Mas, não obstante a isso, nós temos visto determinados políticos dizendo aqui não, aqui a gente não é obrigado a ouvir tudo que o povo quer, não. Aqui está muito claro. Essa frase que eu falei, um político disse isso mesmo, sabe? Um dia desse aí. Né? Mas, na verdade, eles sendo representantes do povo, então o poder que eles têm deveria ser pelo povo e para o povo. Mas isso não acontece, né? Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático quando apresenta, nos dias de hoje, ou seja, em 2020, ou na época contemporânea, certo? Um Estado é considerado democrático quando ele tem participação política do povo, ou seja, o povo pode se envolver, o povo está aqui, ó, exerce direto os seus direitos de participar. A gente tem alguns questionamentos com relação a isso aqui ainda, tá, pessoal? Aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vive uma democracia, o povo pode participar da política, mas é obrigado a se filiar a um partido político.
Ou seja, se eu quiser ser candidato, eu tenho que me submeter a um grupo, né, de coronéis da política que está lá e que vão dizer que, mesmo que se eu me filiar, no final das contas, eles que vão determinar se tiver apenas 20 vagas, por exemplo, para candidaturas, se eu me candidato ou não, é eles que vão determinar, porque mesmo que eu queira, mas tem que ter, vamos dizer, o aval lá de cima. Para quem vive aqui em João Pessoa, está vendo a dificuldade que o candidato Anísio Maia está sofrendo com o PT, né? Porque se o PT municipal aprovou, o PT nacional, por outro lado, quer desmanchar aquilo que foi feito aqui. Então, um embrólio maior do mundo na política. Aqui em João Pessoa, e está na justiça essa questão. Então, veja bem, é isso que acontece. Então, somos uma democracia, mas ainda temos muito a amadurecer enquanto democracia, certo? Porque as características do Estado, para ele ser considerado democrático nos dias atuais, que ele tem a participação política do povo, que o povo vote de forma secreta, né? Como está aqui, voto direto secreto. É outra coisa que a gente tem, que é o secreto não secreto, que as pessoas acabam todo momento revelando-se aí a quem querem votar e em quem votam. Eleições periódicas, isso a gente tem, né? De 2 em 2 anos. Divisão funcional do poder político, ou seja, não está concentrado em um único aparelho, como está aqui, né? Nós temos a divisão entre poder legislativo, poder executivo, certo? O que mais? Vamos lá. Tem a função legislativa, executiva, a jurisdicional, que é o judiciário. Então o poder se divide em executivo, legislativo, judiciário, porque quando supondo-se, né, e prevendo-se que alguém pode falhar nessa relação, e quando um falha, temos outros poderes ali para tentar corrigir os erros e as falhas dos outros. A vigência do Estado de Direito, como a gente ouviu falar muito essa palavra nos últimos anos, né? O poder político é exercido dentro dos limites traçados pela lei, a todos impostos. Assim, a lei subordina tanto o Estado como a sociedade, o que se chama Estado de Direito. Onde vigora o Estado de Direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do cidadão, como liberdade de pensamento, expressão, associação, imprensa, locomoção e etc. Então, quando alguém fala que o Estado de Direito está sendo negado, que nós não estamos exercendo o Estado de Direito, está falando justamente disso aqui. Ou seja, que os direitos dele enquanto cidadão, com a sua liberdade de pensamento, liberdade de expressão, associação, imprensa, locomoção, estão sendo, na verdade, tolhidos, né? Estão sendo tirados, certo? Então, pessoal, vamos pensar um pouco mais politicamente, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, estamos próximo à eleição, é tempo justamente de nós pensarmos essas teorias, nós pensarmos isso que está posto acerca de política, nós pensarmos esses conceitos e nós analisarmos se é isso que nós estamos vendo, e se nós não vermos isso aí, é tempo de nós pensarmos de alguma maneira de trabalhar, de discutir e de procurar fazer com que essas coisas aqui elas aconteçam, na verdade, em nosso dia a dia. Tá certo? Por outro lado, nós temos a ditadura. Né? E a ditadura ela tem algumas características, né? Com a presença aqui do ditador, sujeito que não vai ouvir a voz de ninguém. Nós temos aqui então a eliminação da participação popular nas decisões políticas, certo? Não se ouve mais o povo. O povo não tem mais voz dentro desse modo de poder. Existe uma concentração de poder, né, no político-chefe, nessa autoridade maior, certo? Existe uma inexistência de Estado de Direito, ou seja, na verdade, a vontade do imperador ou a vontade do ditador é quem determina, na verdade, o que é certo, o que é errado, quem fala, quem não fala, é sempre ele. É a questão da censura, como está um pouco mais adiante ali, né? Há um fortalecimento dos órgãos de repressão ou de fiscalização. De vez em quando tem um político aí ou outro que leva leis lá para o Congresso, no sentido de querer caminhar nesse sentido,
de órgãos de repressão, no sentido de querer reprimir alguma ação. De vez em quando aparece. Controles de meio de comunicação, como aconteceu, certo? E está acontecendo, querendo restringir as questões em relação à internet, em relação às redes sociais, certo? E censura oficial, onde se vai lá e, em nome do Estado, se proíbe, vamos dizer assim, determinadas ações ou determinadas divulgações de que quer que seja, de livro, de shows, de teatro, de expressão mesmo, de música, enfim, censura oficial, como houve no período militar. Tá certo, pessoal? Então eu vou deixar para vocês uma atividade, não vai ser desse nível aqui não, tá certo? Não vai ser. Eu vou, de dentro dessas exposições que eu fiz aqui, certo? Eu vou tirar algumas questões para nós podermos fazer. Eu vou deixar para vocês no Classroom, vou deixar para vocês também nos grupos de WhatsApp que todos vocês estão participando, para que vocês possam responder. E assim nós nos despedimos desse tema da política, né? Eu queria dar só um minutinho só de uma palavra aqui com relação às eleições esse ano. Escolha os seus candidatos, analisem. Você estudou política, sabe o que é a política, sabe qual é o objetivo da política, sabe como deveria ser o pensamento em relação à política daqueles que chegam ao poder, que é exercer pelo povo e para o povo. E eu espero que vocês tomem decisões coerentes com o conhecimento que vocês adquiriram aqui em nossa aula, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo tema.